Legal. Pantoja, você acha que qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de conteúdo pode ser criado um funil de venda para ele, ou precisa ser de algum setor, precisa ser algum infoproduto específico? Eu acredito que qualquer coisa hoje precisa de tecnologia. Você consegue usar funil de vendas para vender qualquer coisa. Vender empada até vender um carro. Eu acho que tudo hoje precisa de tecnologia. A gente, todos os segmentos, todos os setores, e a gente vê que, claro, né, para eu vender um produto mais barato, é muito mais fácil de eu esquentar a captação e fazer a venda. Então esse funil é mais simples. Agora, para um produto mais complexo, como vender uma joia, vender um imóvel, né, o funil de vendas online ele é o começo do processo. Porque no final do funil, eu vou ter lá o cliente na minha mão, e aí agora eu vou ter que criar um relacionamento com ele para poder finalmente gerar a venda. Então, quanto mais valor agregado no funil de vendas, né, mais valor agregado no produto que você está oferecendo, no serviço, né, o funil de vendas ele não vai acabar ali na internet. Né? A internet é o começo. Perfeito. Bom, vamos lá. Rony, você tem alguma pergunta para o Pantoja? Pantoja, como foi que surgiu a ideia de criar o curso de captação de imóveis? Que ontem eu estava fazendo as contas, através do Publicidade Imobiliária, nós já vendemos mais de 800 cursos e até hoje, mesmo algumas pessoas achando, mas é um curso, não é tão, com toda aquela produção cinematográfica, mas vende, as pessoas gostam, compram e sempre tem um resultado legal. E até hoje eu não te fiz essa pergunta assim pessoalmente, então eu queria saber qual foi a ideia de você criar esse curso. Então, olha, tudo começou, né, porque quando eu comecei a imobiliária, eu sempre falo que a gente deve pensar grande, né? A gente tem que começar lá do topo. Ao invés de você subir escadas, eu acho que você tem que saltar, dar um salto e ir para o final da escada. E foi o que eu sempre fiz na minha vida. Então eu peguei e falei, por que eu não vou virar corretor? Eu vou virar dono de imobiliária. E aí a gente abriu, começou já como dono de imobiliária. E é óbvio que corretor e dono de imobiliária não tem nada a ver. Então eu demorei, quebrando a cabeça, mais de 2 anos para entender como é que funcionava aquele negócio. E depois de 2 anos, aí que eu entrei com a Remax, né? Que eu trouxe a Remax para Brasília e abri imobiliária. Aí de lá para cá, em todo esse processo de aprendizado, né, de como ter uma imobiliária, de como me portar no mercado imobiliário, visitando várias imobiliárias, eu comecei a fazer um recrutamento intensivo. Porque o recrutamento ele é a base de toda imobiliária. Porque a gente vive, né? Vive do trabalho do corretor. Então, quanto mais corretores a gente tiver e mais eles venderem, né, maior o faturamento da imobiliária. Então, praticamente assim, o business da imobiliária é gestão de pessoas. E o business do corretor é vender imóveis. São negócios completamente diferentes. Então, o que eu fiz? Eu comecei a recrutar. E aí eu fiz uma série de maneiras de recrutar. Pela internet, no classificados. E eu cheguei a recrutar mais de 1.000 pessoas. E eu fiz treinamento para, sei lá, 300, 400 pessoas, no mínimo. E aí eu falei, nossa, esse mercado é muito complicado. As pessoas estão muito despreparadas. A grande maioria, coisa de 90%, está muito despreparado. Então eu, né, cheguei à conclusão que deveria ter, né, algum tipo de educação, algum tipo de ensino. E eu não achei, não encontrei nada. Porque quando eu fiz o TTI, né, quando eu fui fazer a prova para virar corretor, eu simplesmente, em 10 dias, eu tirei o meu Cresce. Foi algo extremamente simplório. Eu achei muito fácil. E eu vi que aquilo não preparava ninguém. Então eu precisava desse material para poder preparar as pessoas. E uma coisa interessante
é que o corretor, em média, a maior parte dos corretores, eles têm essa impressão que a imobiliária, ela que tem que fornecer a captação para ele. E o trabalho dele, o corretor ficou muito mal acostumado, ele acha que o trabalho dele é um trabalho de telemarketing, de pegar uma captação quente, pegar um cliente já pronto e vender imóvel. Mas não, o papel do corretor é de captar imóvel. Então, eu acho que a captação de imóveis é o princípio de tudo. É o princípio do corretor de imóveis. Então, eu falei, olha, já que o meu treinamento é todo baseado nisso, eu vou criar um curso baseado nisso. Mas antes do curso, eu conversei, tive um almoço com o João Teodoro, presidente do COFES, e eu falei, né, de todos esses problemas do mercado imobiliário. E não só do corretor, mas também os problemas do próprio cliente. O cliente também é muito mal informado. Ele não sabe muito bem como é que funciona o mercado imobiliário, ele não sabe muito bem como é que é o nosso trabalho. E eu falei para o João Teodoro, por que não tem um manual do cliente? Para o cliente poder entender como é que se compra o imóvel, como é que é o nosso trabalho. E ele falou, Roberto, se você fizer esse manual, eu vou tentar divulgar ele no país todo. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui lá e criei esse manual. E aí, antes de enviar para o João Teodoro, eu falei, vou testar na minha imobiliária. E aí eu peguei os meus clientes e eu mandava aquele manual. E eu percebi que nenhum cliente lia o manual. Ninguém lia o manual. O pessoal odeia ler qualquer coisa. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar o manual, vou colocar só técnica de e-mail marketing, né? Vou colocar os primeiros passos do manual. E se ele quiser ler mais, ele clica e aí ele vai ler o manual inteiro. Também não deu certo. Aí eu usei a minha terceira técnica. Vou colocar o manual inteiro no e-mail. E aí o cara vai ler o manual e aí ele vai saber do que se trata. E eu descobri que também ninguém lia. Até que eu cheguei à seguinte conclusão. Quem precisa saber do manual de captação e de venda é o próprio corretor. Então o corretor tem que ter todas essas informações e com essas informações ele vai chegar e vai convencer o cliente a dar a captação, a ter uma alta comissão e ter a exclusividade. Então, baseado nisso, foi criado o curso de captação de imóveis, que está aí há 2 anos no mercado, foi o curso mais vendido do Brasil durante 2 anos consecutivos. É um sucesso absoluto, e de lá para cá eu lancei vários outros cursos, dentre eles o Inove que a gente está aqui conversando. É isso, Rony. Obrigado pela pergunta. Bom, deixa eu assumir aqui a dianteira. A gente já vai passar a bola para o pessoal que deixou as perguntas lá na página, mas eu acho que a gente ainda tem um tempo para a gente conversar com as perguntas, tanto eu, quanto o Denis, quanto o Rony. E eu quero fazer uma nova pergunta, Pantoja. Pantoja, você falou para a gente que tem um bom tempo e realmente a gente muito de funil de vendas, né? No Fórmula de Lançamento, a gente vê Conrado falando no iJumper, a gente vê, virou um verdadeiro boom falar de funil de vendas online, falar de infoprodutos. Aí o Denis veio, fez uma pergunta, é só coisa. E realmente eu concordo com você, a gente pode vender qualquer coisa, principalmente em né, até uma empadinha, vender funil, o que a gente vai, cara, eu não sei, eu sou originalmente professor de matemática e dessa história how to, como fazer, certo? E aí a pergunta que eu quero te fazer, que é justamente para esclarecer, porque o corretor que está assistindo aqui, e profissional que está assistindo aqui, funil de vendas, eu vi isso daquilo, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo e tal, e ele vai continuar boiando sem entender, justamente eu quero fugir um pouco dessa esfera de que funil de vendas é vender alguma coisa online. Aí vem a minha pergunta, para justamente a gente explorar esse conhecimento que você tem. Vamos supor que você tem um apartamento, você tem um lançamento, você tem um imóvel pronto. Sugira um exemplo, como é que a gente pode pegar esse imóvel especificamente, levar tráfego qualificado da internet
para as pessoas conhecerem esse imóvel e se interessarem por ele. No teu curso I9 é disso que você fala. Isso que você explora. Como é que a gente vai levar a pessoa, como é que a gente vai atrair a atenção de uma pessoa na internet, até um determinado ponto onde ela vai ter um contato real, até que ele chegue a este imóvel. É justamente, você falou de quero já introduzir, entra em e-mail marketing nisso, porque e-mail, então eu quero que você explique um pouco para a gente, aprofunda isso. Funil de vendas, com captura de e-mails, pode ser feito. Então vamos lá, eu vou colocar aqui algum exemplo do que a gente fez na imobiliária, certo? Vamos lá, primeira coisa, o curso I9 é um curso, né, que são 3 pessoas, eu sou uma delas, a outra pessoa é o Marcel Viana, que é o seu xará, e a outra é o Diogo Carmona, que é do Lead Lovers, que é uma ferramenta que ela faz um funil de vendas automático. Então ela facilita todo esse trabalho. Se eu for fazer manual, como eu já trabalho com isso, vai fazer 10 anos que eu trabalho com isso, eu tenho muita facilidade. Eu fui professor de web designer por 2 anos. Eu sei programar, então ficou muito fácil para mim. Né? Como é que é o funil de vendas tradicional, né? Aquele que eu usava em 2006? A gente fazia uma propaganda, essa propaganda no AdWords, no Google AdWords, no Facebook Ads, essa propaganda direcionava para uma página. Nessa página você teria ali um texto, poderia ter um vídeo. Quanto mais texto você tiver, melhor para o Google, porque o Google ele vai ranquear melhor o seu site. Então você tem que ter todo um trabalho que a gente chama de SEO, né, que é Search Engine Optimization. Você tem que ter todas as características, a página tem que ter todas as informações que o Google pede para que a sua página seja melhor, mais bem vista na internet e ter um ranking melhor. A partir do momento que você fez essa página de captura de e-mail, então vamos lá, vamos pegar aqui os passos. Fiz a propaganda direcionou para a squeeze page, página de captura. O cliente foi lá e vamos lá, eu quero justamente que a gente pegue pesado nisso. Tem uma squeeze page, uma página de captura esperando o tráfego ali. Tá? Exatamente. Aí vamos para esse tráfego pode vir por onde? Então, olha só, vamos lá, peraí, deixa eu explicar, porque eu vou falar como é que era feito antigamente e como é que isso, né, evoluiu. Desculpa, vai. Tá? Pode continuar. Como é que era antigamente? Você fazia uma propaganda, antigamente era só Google AdWords. Fazia propaganda, aí também a gente usava o UOL, usava outros sites também para fazer propaganda. Existem várias empresas que fazem também trabalho de tráfego. Então a gente pegava o Google AdWords, fazia uma propaganda, essa propaganda ia para uma página de captura. Essa página de captura tinha que ser uma página bem feita, complexa, para poder o Google não banir a sua página. Você chegava ali e pedia o e-mail do seu cliente. O e-mail do seu cliente iria para uma plataforma de e-mail marketing de e-mail, que no caso eu uso há 10 anos, o Aweber, que é uma plataforma de e-mail. Dentro dessa plataforma, você vai ter um follow-up, que é o quê? Que é o primeiro e-mail. Na hora que o cara colocou o nome dele, o e-mail dele na lista, automaticamente é enviado um e-mail para ele. Esse e-mail vai tentar vender alguma coisa para ele. Além do follow-up, que é o primeiro e-mail que é automático, tem também o broadcast. O broadcast é o e-mail que você escolhe quando você quer enviar, a hora que você quiser. Eu costumava enviar toda terça e quinta de manhã. Então isso era o funil de vendas tradicional, utilizado desde 2006. Como é que isso se evoluiu? Lembra que isso tudo que eu estou falando para você, eu vou ter que saber de várias coisas, né? Eu vou ter que saber fazer uma página, né? Vou ter que fazer um site com um bom domínio. Eu vou ter que saber fazer uma squeeze page. Vou ter que saber como fazer uma landing page. Eu vou ter que saber configurar tudo isso no meu e-mail marketing, que é o Aweber. E uma plataforma que tem no I9, que é o Lead Lovers, por exemplo, é uma plataforma que faz tudo isso de maneira automática. Então hoje é muito mais fácil. Mas como é que você hoje, como é que é o funil de vendas moderno?
O funil de vendas moderno é utilizando o marketing de conteúdo. Eu produzo conteúdo de qualidade, de preferência, apesar de ter muita gente que ganha dinheiro e faz sucesso sem produzir, né, marketing de conteúdo de qualidade, mas eu produzo conteúdo, eu faço vídeos, eu escrevo textos, eu faço podcasts, eu faço entrevistas, como aqui a gente está fazendo, produzindo conteúdo. Com esse conteúdo, eu peço para as pessoas que estão consumindo esse conteúdo para elas seguirem o meu trabalho. E elas seguindo o meu trabalho, eu vou fazer ofertas para elas periodicamente de novos produtos. Bacana. Isso aí é uma coisa mais genérica. Então, se você é um corretor, você pode, por exemplo, fazer um site de dicas de decoração de uma casa, dicas de jardinagem. Existem várias maneiras de você atrair um cliente qualificado. Se o seu bairro que você focou é um bairro de mansões, você pode fazer um blog de jardinagem, um blog de decoração. Então você vai atrair esses clientes qualificados. E de tempos em tempos você vai mandar uma oferta. Vai lançar, por exemplo, um prédio de alto padrão, de luxo. Você vai lá e manda para a sua lista de e-mails esse imóvel de luxo para eles, por exemplo. Agora vamos colocar agora um produto específico que eu fiz aqui em Brasília no ano passado. Aqui em Brasília tem um empreendimento chamado Brisas do Lago. Ele é o empreendimento mais chique da cidade, ele fica na beira do lago. Como é que eu queria atingir esses clientes? Porque eu queria captar esses clientes para poder alugar os imóveis dele. Então eu queria fazer uma captação de aluguel naquele empreendimento específico. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma propaganda do Brisas do Lago para poder capturar pessoas que estavam interessadas em comprar ou em morar no Brisas do Lago pagando aluguel. Capturando esses clientes, eu comecei a ter uma lista quente de pessoas que tinham interesse naquele produto específico. A partir do momento que eu tinha essa lista quente, na hora que eu fui captar imóveis no Brisas do Lago pessoalmente, eu podia falar para o meu cliente no Brisas do Lago, que era proprietário do imóvel, que eu tinha uma lista de clientes que estavam interessados em morar ali, em comprar o imóvel dele, ou estavam interessados em alugar aquele imóvel. Então, eu estou mostrando aí várias formas de você fazer um funil de vendas. Né? Um funil de vendas com marketing de conteúdo para oferecer produtos genéricos, ou um funil de vendas direcionado para um produto. Agora, por exemplo, você quer vender uma casa específica, você quer vender uma mansão nos jardins. Você pode utilizar esse funil de vendas? Você pode utilizar, mas seria interessante que esse funil custasse pouco, que você gastasse pouco dinheiro, porque ele não vai ser tão eficiente, porque você teria que fazer uma pesquisa de mercado muito bem feita para poder oferecer esse produto para um público extremamente segmentado naquele bairro, ou então pessoas que têm alto poder aquisitivo para poder comprar aquele imóvel. Então a gente está vendo aí que o funil de vendas ele pode ser construído de diversas formas diferentes. E é exatamente sobre isso que a gente trata no i9. E essas ferramentas como o Lead Lovers, como o RD Station, tem várias ferramentas hoje que te ajudam a desenvolver esse funil de vendas de maneira mais fácil, mais prática, sem que você precise saber de programação e de todas essas técnicas mais avançadas de marketing. É isso, Marcel. Show de bola, Pantoja. Denis, bola é sua. Pergunta. O último giro antes da gente passar para as perguntas que foram postadas na página. Ouviu, Denis? Opa. Tem uma pergunta para fazer? Estamos fazendo um novo giro. Tá. Marcelo, dado o adiantado da hora, eu acho que seria legal a gente já passar para as perguntas dos espectadores, né? Tranquilo. Assim desejar, né? Beleza. Conselhos do Denis. O Denis é um cara super experiente em Hangouts.
faz isso como ninguém no Social 175, então você vai ver que realmente ainda estou me acostumando, mas já já a gente vai estar arrebentando aí. A primeira sempre é dolorosa, né, Pantoja? A primeira sempre é dolorosa, aí na segunda a gente aprende, na terceira a gente melhora, aí lá para a terceira, para a gente passar para as perguntas, que se você está assistindo o programa agora e você ainda não se cadastrou no programa, vai lá, imovelplay.com.br, te inscreve, confirma a tua inscrição, porque ao final deste programa a gente vai sortear um acesso exclusivo. Eu não vou dizer o que é, mas é um acesso exclusivo e tem a ver com o Roberto Pantoja. Já dá para ter uma ideia do que é, né? E a gente vai estar enviando, ao final dessa transmissão, um guia de e-mail marketing para o corretor de imóveis, que foi um guia que eu escrevi junto com a Bianca Colasso, onde a gente ensina muito do que o Pantoja está falando e até uns aprofundamentos, um passo a passo bem legal que tem lá. Então, se você não se cadastrar, se você está assistindo agora e não se cadastrou, fica ligado, te cadastra agora, porque para você participar, né, ao final, no sorteio, você receber esse e-book e quando você se inscrever, ao final, quando você confirmar a sua inscrição, você ainda vai receber uma playlist com 4 vídeos complementando tudo isso. Está inscrito no Imóvel Play porque você já ganha bônus exclusivo e quando tiver uma nova entrevista daqui a 15 dias, você vai ser alertado por e-mail. Então, quando você se cadastra, além de você ganhar coisas legais e participar sempre de um novo sorteio a cada 15 dias, você vai ser avisado de uma nova entrevista e vai poder participar, poder postar sua pergunta e não vai pegar o bonde quando o bonde já passou. Muita gente vai pegar essa transmissão quando ela já foi feita e o bonde já passou, não participou do sorteio, não recebeu o e-book e não teve pergunta respondida. Então, fica aí meu recado. Para você que está assistindo, ainda não se cadastrou, se cadastra agora. Pantoja, eu tenho um recado aqui para dar. Nós temos já novas pessoas que adquiriram o i9. O meu xará passou aqui pelo WhatsApp, tá? Eu quero dar um parabéns especial para o Antônio Augusto, para o Márcio Luiz, para o Wilson Batista e para o Manuel Antônio, que já adquiriram o i9, já estão acessando, e antes mesmo de acabar essa entrevista, eles já vão estar lá tinindo sobre funil de vendas online. Então, quero dar parabéns para essa galera que acreditou no trabalho, já adquiriu o i9 e faço convite para você que está aí para adquirir o i9 também. É o botão que está abaixo aí do display. Ok, galera? Vamos passar para a pergunta, galera? Vamos lá? Vamos passar para as perguntas. Pantoja, eu vou fazer a pergunta para você como se as pessoas... Tá? Certo. Primeira pergunta é do Graço, tá? Teu xará também, né? E ele diz assim, caro Roberto, atuando em imobiliária, seu curso seria indicado para minha situação ou seria mais direcionado a imobiliárias? Grato. Ele fez essa pergunta. Esse curso é bom para corretor, para dono de imobiliária, para qualquer pessoa do mercado imobiliário, para dono de construtora. Ele é excelente. Olha só, gente, isso aí, só explicar uma coisa para vocês. Qualquer mercado hoje que você trabalhe, qualquer o funil de vendas é importante. Isso que eu uso desde 2006, há muitos anos atrás. Essa conversa de fórmula do lançamento, eu fiz fórmula do lançamento em 2008, 2009. Isso é tudo muito antigo para quem trabalha com marketing online, para quem trabalha com infoprodutos. E a gente está vendo agora todas as startups, todas as empresas modernas estão utilizando essas ferramentas para ganhar dinheiro. Hoje todo mundo faz isso. Hoje você pega o próprio Facebook hoje. Se você faz uma propaganda no Facebook, aparece na sua linha do tempo, no Facebook, assim, fala assim, você quer fazer anúncio no Facebook? Aperte Saiba Mais. Aí você clica e o Facebook te liga. O Facebook está fazendo funil de vendas. Então, assim, é importante para todo mundo, é muito importante para você, Grazo. Tão importante para você, quanto para a imobiliária, quanto para qualquer profissional. Então, o funil de vendas hoje é básico, ferramenta básica para vendas. É muito importante. Legal. Vamos lá. Vamos mandar ver. Próxima pergunta.
Israel Moraes. Como continuar vendendo mesmo em crise? É a pergunta que todo mundo está fazendo, né? Está todo mundo atúrdido e preocupado. Vou repetir. Eu acho que a primeira coisa... Posso falar? Calma lá, eu vou fazer a pergunta toda. Ah, tá. Vou fazer a pergunta, ok? Vendendo mesmo em crise. Quais as melhores formas de ir em busca de um cliente se ele não vem até você? Outra dúvida, este método, que é em relação ao teu curso, contempla uma metodologia de captação de pergunta numa só. Quer que eu repita? Se esse método ensina a captar, é isso? O I9. Outra dúvida, este método contempla uma metodologia de captação de clientes? Não, vamos lá, olha só, gente. O funil de vendas é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, certo? Ele não é o captar imóveis. Ele é uma ferramenta para captar imóveis. Então a gente está o quê? A gente está ensinando. Ele está perguntando assim se a menção de clientes. Vou repetir a pergunta. Tá. Todinha, porque ela é como continuar vendendo mesmo em crise. Então, olha só, vamos primeiro aí. Então vamos lá, mas olha só, a primeira coisa, né, que eu tô vendo que tem muita gente falando, sei lá, o pessoal, formadores de opinião do mercado imobiliário e de todos os mercados ficam com essa conversa, desculpa a palavra, mas com essa conversa fiada que não existe crise. Imagina a frustração de alguém que não vende imóvel, que está sem vender há 6 meses, sem vender há 1 ano, está passando dificuldade, às vezes está sem dinheiro para colocar comida em casa, e aí chega uma pessoa e fala, olha, não existe crise, você está maluco, não tem crise, você que é ruim. Isso é um absurdo, né? Eu acho isso um absurdo. A gente tem que primeiro saber que existe uma crise, isso é óbvio. Né? Para você ver uma crise, basta você abrir a janela do carro, basta você abrir a janela do ônibus, que a gente está vendo que o Brasil está em crise. E o mercado imobiliário está em crise desde 2011. Já está em crise há muito tempo. Então, assim, primeira coisa, né? O Brasil está em crise, isso é óbvio. Né? Todo mundo sabe disso. E quem diz que o Brasil não está em crise é mentira, pô. Isso é óbvio que é mentira. O Brasil está em crise. Agora, como é que você pode sair da crise? Se aperfeiçoando. Né, estudando mais. Por que estudando mais? Porque se tem poucos imóveis para vender e tem muitos corretores, quem vai vender os imóveis vão ser os melhores. Né? A gente tem que entender que, vou dar um exemplo, o mercado de São Paulo é um mercado imobiliário de 10 bilhões de reais por ano. A gente está agora no auge da crise e São Paulo agora está vendendo, sei lá, o mercado foi de 10 bilhões para 1 bilhão. Então significa que ainda tem 1 bilhão de imóveis para vender. Ainda tem um mercado bilionário. Ainda existe muito dinheiro no mercado. Só que a diferença é que esse mercado ele retraiu em 10 vezes. Então significa que os melhores estão pegando esse mercado para eles. E o pessoal que não se aprimorou, que não estuda, que não corre atrás, infelizmente não está conseguindo pegar esse imóvel. Não está conseguindo captar. Porque só quem está no topo da pirâmide imobiliária que está conseguindo esses clientes. Então, o que aconteceu com a crise do mercado imobiliário foi que os melhores corretores estão tendo acesso aos produtos que sobraram. É isso que está acontecendo. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que virar um excelente corretor. Você vai ter que ir para o topo da pirâmide. E como é que você faz isso? Com relacionamento. Né? Se educando, estudando, se desenvolvendo, se aprimorando, fazendo aula de oratória, aula de teatro, frequentando lugares onde estão os clientes mais bem qualificados. Então, por exemplo, se você fica o dia inteiro em casa e você só faz agendamento de vez em quando, como é que você vai captar imóvel? Você não vai conseguir captar. Para você captar imóvel, você tem que sair de casa. Você tem que conhecer pessoas, você tem que ir para exposição, para o teatro, né? Você tem que ir para convenções, para congressos. Você tem que sair de casa, você tem que conhecer pessoas. E dessa forma,
você consegue, né, captar novos clientes. Então essa crise vai ter que tirar o corretor da zona de conforto. Ele vai ter que mudar a maneira dele de pensar. É isso que está acontecendo agora. Crise existe, mas se você se aprimorar e ficar mais sofisticado, você vai conseguir atingir esses clientes que sobraram. Agora, uma coisa muito importante é o quê? A gente está vendo aí, que eu vou inclusive responder uma outra pergunta que estava lá, né, na página do Imóvel Play. A gente precisa entender... Espera só um minutinho que eu me perdi, vamos lá. A crise, ela existe, você tem que saber como sair dessa crise, mas de que forma? Você tem que atingir esses clientes. A gente está vendo agora que com essa crise, a gente teve um problema da Caixa Econômica, por exemplo, né, que uma outra pessoa lá no Imóvel Play citou, dizendo assim, agora que a Caixa Econômica só vai financiar 50%. O que está acontecendo no mercado agora? E desde 2011, e só tem piorado. O que está acontecendo é que os clientes de alto padrão foram os únicos clientes que sobraram. Porque os clientes que têm menos dinheiro, agora eles não têm dinheiro para comprar imóvel. Eles acham que o corretor não é um bom profissional, porque o corretor se queimou demais de 2008 a 2011, porque tinha muito tirador de pedido, né? O cara que não sabia vender, não sabia fazer nada, ele só ia lá e assinava o pedido. Então isso queimou demais no mercado imobiliário. Então hoje o cliente de classe C e D, de classe B, ele não quer corretor, ele odeia corretor e não quer saber de corretor. E além disso, o cliente também, ele agora está sem dinheiro, porque a Caixa Econômica piorou a vida dele, que já era difícil, e com a crise ficou mais difícil. Então o que significa isso? Significa que hoje, né, a gente tem os melhores clientes, eles estão no topo da pirâmide. São os clientes da classe A, da classe AA, da classe AAA. E você tem que atingir esses clientes. Então, se você quiser sair da crise, você tem que atingir as pessoas do topo. Você tem que pensar grande. Se você tentar vender a mesma coisa que você vendia alguns anos atrás, você não vai conseguir. Eu não estou dizendo aqui que não vende mais kitnet, que não vende mais imóvel barato. Continua vendendo, mas está mais difícil. Porque as pessoas estão sem dinheiro. Então, quem são as pessoas hoje que estão dominando o mercado? São aquelas pessoas que têm dinheiro, que são os investidores e as pessoas que têm grana. E são esses que têm que ser o seu cliente. Então, você tem que investir hoje na crise em clientes de alto padrão, que são os clientes que têm grana para comprar as galinhas mortas do mercado agora. É isso, Marcelo. Resposta melhor do que essa, impossível, né? E tem um restinho dessa pergunta que ele pergunta assim, se esse método, que é justamente sobre o funil de vendas do I9, ele contempla uma metodologia de captação de clientes. Eu acho que você já respondeu isso, né? Faz captação de clientes, né? Faz, é um funil de vendas, então é justamente para isso. Mas lembra que o funil de vendas é uma ferramenta, né? Você vai pegar um cliente desconhecido, vai trazer ele mais para perto de você, aí quando você acabou o funil de vendas, você vai pegar esse cliente e vai se relacionar com ele e vai esquentar a captação. Então o funil de vendas é uma ferramenta. Ok. Outra pergunta do Marcelo Froze, ou Froze, deve ser Froze. Como determinar uma equipe para o setor de imóveis usados, já que existe grande oferta no mercado e pouca procura? Além disso, muitos proprietários não querem baixar o valor e não aceitam pagar lucro imobiliário. Eu vou dar uma dica que eu aprendi, assim, né? Eu fiz muitos cursos, inclusive no exterior, né? De captação de cliente, de mercado imobiliário. A gente costuma falar que tem, né, os 4 tipos de clientes, que são os bons clientes. Presta bastante atenção nisso. Nos meus cursos eu sempre falo disso, que isso é muito importante. Os clientes são aquele cliente que está endividado, ou seja, ele precisa de grana, então ele tem que vender rápido o imóvel. O cliente que está se separando, né, acabou o casamento, ele tem que estar se separando, então ele tem que vender o imóvel.
o cliente que morreu, né, herança, então morreu, precisa vender o imóvel urgente, e o cliente que está mudando de cidade. Esses 4 clientes são os bons clientes. Os outros clientes, a grande maioria, é muita conversa fiada, né? O corretor perde tempo demais com o cliente. Ele tem que aprender a identificar o cliente. Ele não pode atender qualquer cliente e vender para qualquer cliente. Vai ter cliente que você vai pegar, vai demorar 2 anos para vender o imóvel. Você vai perder 2 anos da sua vida focado nesse imóvel. Não faz sentido, não vale a pena de maneira alguma. E qual que é a outra pergunta, Marcel? Desculpa. Bom, ele pergunta como determinar da o parte tipo de setor de imóveis de usados e lançamentos, né? Vamos lá, olha só. Não, de Mercado usados, de ele está lançamento. focando em usados. Usados, ele Mercado está de lan- focando em usados. Não, A tá pergunta ótimo. é sobre usados. Mas vamos lá, o mercado de Ok. lançamento e o mercado de usados são coisas completamente diferentes. O mercado de lançamento, ele é muito focado em marketing, no produto. Um corretor de lançamento, né, a venda é muito baseada no marketing. Ele tem que entender muito bem aquele produto e ele tem que saber fechar a venda. Infelizmente, quase todos os cursos focados no mercado imobiliário são focados para imóvel de lançamento. Quase todo mundo, quase tudo que tem no mercado, ele só fica preocupado com o lançamento. Só que o lançamento está em crise desde 2011. Esse boom já acabou faz muito tempo. O grande mercado que vai ser hoje e vai durar para sempre é o mercado de usados. No mercado de usados só funciona corretores qualificados, que tem muito relacionamento, que tem 3 habilidades de sucesso para qualquer profissão, que é relacionamento, proatividade e planejamento. Então, o corretor de usados é um corretor completamente diferente do de lançamento. E o de lançamento, né, ele tende a morrer. O mercado de lançamento, ele está em crise, ele vai voltar a ter um boom, né, provavelmente, mas ele não vai ter o boom de antigamente. Esse corretor de lançamento, ele vai morrer. E quem vai ocupar, né, esse cargo de corretor de lançamento? Vai ser o corretor de usados. Porque o mercado de lançamento agora ficou mais difícil de vender, porque você tem estoque das construtoras. E para você vender agora um imóvel de lançamento, um estoque, você precisa agir como um corretor de usados. Então, o ideal é que todos os corretores sejam como os corretores de usados e não de lançamento. E, infelizmente, no Brasil, todos os cursos que eu vejo são baseados no de lançamento. E sendo que esse corretor aqui, ele tende a morrer ou ele já morreu. Então, ele não faz muito sentido. Né? O grosso do mercado imobiliário é a captação de imóveis usados, é relacionamento. No mundo inteiro é assim. Por que no Brasil é diferente? É por isso que eu estou falando, o corretor ele acha que vender imóvel é atender um telefone, fazer um agendamento e vender. Ele está completamente equivocado. E o corretor, que é aquele corretor de sucesso, que existe há 40 anos, que é o corretor de usados, esse corretor sempre foi focado em relacionamento. Ele faz isso há 40 anos. Então a gente tem que entender que o corretor bom é o corretor de usados. Porque o bom corretor de usados, ele é um ótimo corretor de lançamentos. Pronto, Marcel. Ok. Beleza. Aí vi a pergunta, não tem como fugir dessa pergunta, Pantoja. É a pergunta que há 20 dias, 15 dias, todo mundo quer ter essa pergunta respondida. E o José Antônio fez ela de uma forma bem legal o tema da entrevista é funil de vendas online. Mas, infelizmente, os corretores estão muito ressabiados e a gente precisa responder a esta pergunta. Pergunta feita pelo José Antônio. Com a redução drástica no percentual do financiamento de imóveis usados, a venda vai cair. Ele está afirmando, ele não está perguntando. Vocês acreditam que os valores dos imóveis usados vão cair com isso? Essa medida fortaleceu em muitos os construtores, que é justamente o que você está falando, lançamentos,
eles vão com a faca, eles estão com a faca e o queijo na mão? Ou seja, o que ele está perguntando aqui é o seguinte, com a redução, vai cair o preço do imóvel usado, vai enfraquecer o mercado de imóveis usados e vai prevalecer os lançamentos? Vai de encontro ao que você está falando? Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha só, eu sou empreendedor desde os 17 anos de idade, né? Eu sou empresário, né? Eu já tive vários CNPJs, várias empresas, e eu posso dizer uma coisa que a gente sempre acha que o mundo gira em torno, né, da sua proatividade, do seu empreendedorismo. Né? Que se você abrir uma empresa e se você fizer tudo certinho, você vai ser bem sucedido. Mas isso é uma grande mentira. A gente vive num país que a política do país, ela influencia diretamente nos resultados das nossas vendas. Então, o governo brasileiro ele fez milhões de atrapalhadas, que prejudicou demais o mercado imobiliário. Desde a especulação imobiliária, com as licitações de projeções prediais, desde financiamento, várias coisas erradas que eles fizeram. Eles fizeram vários absurdos no governo que prejudicou todas as pessoas. A gente tem que primeiro entender isso. O Brasil é uma questão muito mais política do que empreendedora. Você pode ser o melhor empreendedor do mundo e você talvez nunca vá ganhar dinheiro por questões políticas. Então, primeiro a gente precisa entender isso. O construtor brasileiro ele foi extremamente prejudicado. Por quê? Porque o governo vendeu projeções prediais a valores absurdos, causou uma especulação imobiliária no país inteiro, dobrou valores de vários imóveis. Aqui em Brasília, o governo lançou projeção predial ao dobro do preço do valor de mercado que já existia. Então o governo, do dia para a noite, ele dobrou o preço dos imóveis em Brasília. E o que aconteceu com o construtor? O construtor teve que comprar esse terreno a um preço absurdo, né? Ainda tem que comprar material de construção, que é caríssimo, imposto altíssimo, tem que contratar pessoas desqualificadas. Como tinha poucos profissionais, cresceu os salários do mestre de obra, de todo mundo, então custou caríssimo para fazer os prédios. E aí o cliente, né, o construtor, foi vender um imóvel, né, a um preço de, sei lá, 15 mil, 10 mil metros quadrados. Mas ele faz um cálculo matemático para vender esse empreendimento. E ele só pode ganhar uma parcela, ele ganha 20%, 30% no empreendimento, talvez até menos do que isso. O que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer é que o imóvel estava lá nessa altura, porque o governo especulou. Quando o imóvel estava caríssimo, o valor desse imóvel, chegou e teve uma crise. Só que a construtora ela não consegue baixar o preço, porque a margem de lucro dela é muito baixa. E além disso, várias das empresas brasileiras têm capital aberto na Bolsa de Valores. Então eles têm um compromisso com acionistas deles. Então eles não podem simplesmente baixar o preço do imóvel, porque eles têm um lucro que eles estão prometendo no final do ano. E esse lucro não está acontecendo. Então o que está acontecendo? As construtoras foram extremamente prejudicadas. Então elas não conseguem baixar o preço do imóvel. Elas conseguem baixar um pouco, né? 10%, 15%, e a margem de lucro deles está indo lá para o chão. Eu não sei hoje como é que é a situação das construtoras, mas eu acredito que é a pior possível. E agora, voltando à questão política, né? Aí você pode falar para mim, mas o que vai acontecer? O mercado tem muita demanda, né? E tem pouca oferta. Tende a cair o preço, tende a cair, o preço já caiu. Aqui em Brasília, imóveis já caíram 30% o valor dele. Já caiu muito o preço do usado, porque o lançamento ele não consegue baixar o preço. Então o que está acontecendo? Você está vendo os imóveis cair de preço, mas eles vão se estabilizar. Por qual motivo? Porque não tem para onde ir. Para você hoje ter um imóvel realmente barato no Brasil, você teria que ter uma reforma tributária, uma reforma no sistema político, e isso provavelmente não vai acontecer hoje, talvez aconteça daqui a décadas, ou talvez nunca aconteça. Então, a tendência é que o mercado vai se estabilizar. E na hora que se estabilizar e voltar a comprar, o preço vai subir de novo naturalmente.
Então, eu não acredito, entendeu, que vá mudar alguma coisa. Vai mudar muito pouco. Ok. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Tem muita pergunta legal aqui. Tá. Vamos lá. Pergunta do Delmar Campos. Eu tenho recebido muitos leads, prospects, da empresa que eu trabalho. Isso é a cara do Pantoja, essa pergunta. Mas não consigo converter em vendas esses contatos. Na maioria deles vem o e-mail e o telefone. Mas enfrento dois problemas. O celular sempre na caixa postal e percebo que a maioria dos clientes nem abre os e-mails. Não tem o hábito de abri-los. Diante disso, pergunto, qual é a estratégia mais eficaz para contatos e prospects, como convertê-los em cliente ao ponto de fechar a venda? Ou seja, o prospect está chegando, mas ele não consegue dar continuidade na negociação. Ele está te perguntando justamente... Esse prospect é o quê? Aí seria, no caso, o funil de vendas da construtora e está chegando um cliente quente ali, não é isso? Teoricamente é isso, né? Provavelmente vem pela imobiliária ou vem pela construtora o lead. Provavelmente é isso. Primeiro a gente tem que questionar muita coisa, né? Teve muitas imobiliárias de lançamento, né, que pegavam uma lista fria e mandava vender imóveis. Isso é super comum, né? O cara pegava uma páginas amarelas e mandava o corretor vender imóvel. Isso é uma coisa completamente absurda, né? Venda por probabilidade é que nem tentar vender um diamante num sinal de trânsito. Não faz o menor sentido, né? Então, primeiro você tem que identificar se essa lista é realmente quente, né? Se esses clientes realmente, né, são clientes compradores ou se isso é uma lista que veio não sei da onde, que é uma lista fria, uma página amarela. Aqui ele não explica como vem o lead. Ele diz que ele recebe o lead. Entendeu? Tá ótimo, vamos lá, olha. Ó, esse negócio, gente, esse cliente fácil, ele não existe mais. Não existe. Esse funil de vendas que a gente está conversando aqui é um funil de vendas individual. Ele não é um funil de vendas frio, coletivo, genérico. Né? Eu não sei de onde que veio esse lead. Eu não sei de onde veio essa captação. Se você criou o seu funil de vendas, você vai saber o começo dele e o final dele. Então você sabe quem é esse cliente e você vai conseguir entrar em contato com ele, porque ele tem interesse no que você tem para oferecer. Agora, às vezes você está numa imobiliária, está numa construtora, e chegou o cliente. Que cliente é esse? Da onde que ele veio? Né? Você não tem controle sobre isso. Então é muito complicado, não é? Então o que eu recomendo? Eu recomendo relacionamento, que você tenha o seu próprio funil de vendas, ou que você foque muito em relacionamento. Você tem que atingir por conta própria esse cliente. Não existe mais essa venda fácil. Porque esse funil de vendas que a gente está conversando, você criou o funil de vendas. E esse cara que chegou em você é um cara que realmente está interessado em você. Está interessado no seu produto que você está oferecendo. Porque você tem que vender você como corretor ou você como imobiliária. Então, se você pega uma construtora, uma imobiliária de lançamento muito grande, esse funil ele é frio, né? Ele não é muito quente. Aí você pode falar para mim, poxa, eu não estou conseguindo ter acesso a esse cliente, né? Vamos dar aqui uma dica que você pode usar. Por exemplo, vamos dar uma dica. Você pode pegar e pesquisar o nome desse cliente no Google e descobrir quem é esse cliente. Ver o perfil dele no Facebook, ver o perfil dele no LinkedIn. Então, se você vai ligar para um cliente desse, ou você vai mandar um WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp para esse cliente, por exemplo. Você vai fazer o quê? Você vai falar, se você olhou, procurou ele no Google, descobriu que ele é um médico, você pode falar, bom dia, doutor, tudo bem? Então você já quebrou um gelo, porque você já conhece ele, e ele não é um completo desconhecido para você. Então é uma maneira de você pegar esses clientes frios e tentar esquentar ele. E aí depois que ele te respondeu via WhatsApp, né, que você tentou ter um contato com ele, você tem que entrar em contato com ele pessoalmente. Você tem que ir no consultório dele, no escritório dele, tem que convidar ele para o ponto de vendas. Então você tem que esquentar esse contato. Agora não tem muito mistério, porque normalmente esse cliente é muito frio. E você tem que esquentar ele, descobrindo quem é esse cliente. Já que o funil de vendas não é seu, você vai ter que descobrir quem é. Através de LinkedIn, de Facebook e de outras formas que a gente tem disponível de graça na internet.
Pronto, Beleza. Marcelo. Vamos, ainda tem mais algumas perguntas aqui. Mas vamos fazer, porque eu acho que a gente tem que valorizar justamente o pessoal que postou a pergunta, porque o programa é feito para eles, né? Não é para a gente ficar naquele papinho de coleguinha, né? Vamos lá. Romério Wagner. Tem um site para a divulgação de imóveis, lançamentos e usados. E todos os dias são cerca, em média, de 30 acessos e cerca de mais de 1.000 visualizações mês. Recebo solicitações de informações, mas estou com baixa conversão em vendas. Qual a estratégia para melhorar essa situação? Todo mundo que tem um site imobiliário gostaria de uma resposta bem prática disso, né? Vamos lá, gente, olha só. Hoje em dia, a gente tem que lembrar que a informação, a internet, transformou a informação em algo interativo. Hoje você tem acesso à informação. A informação não é mais passiva. Né? Antigamente você via um outdoor e ele dizia, vendo o melhor celular do mundo. Você ia lá e comprava, você não questionava aquilo. Hoje em dia você vê uma propaganda, iPhone 6, o melhor celular do mundo. Você vai no Google, faz uma pergunta e você descobre que existem outros celulares com o mesmo preço, celulares mais baratos, com a mesma qualidade ou superiores. Então hoje o cliente ele não é mais burro, né? O cliente ele não vê mais o marketing passivo. O marketing precisa ser interativo. Então se você tem um site que oferece imóveis, isso não significa nada. Você tem que ter um site que forneça conteúdo de qualidade, porque dessa forma você vai ter um cliente de qualidade. Então o que eu quero dizer com isso? Se você pega e tem o Zap Imóveis, W Imóveis, Viva Real e tantos outros sites, se você tem uma captação, você deixa a captação lá. Automaticamente o cliente vai ver aquela captação. Você não precisa se preocupar tanto em ter um site de anúncio de imóveis. Você tem que se preocupar em ter um site de conteúdo de qualidade, que forneça informações que o seu cliente está interessado. Quando o cliente se interessar por você e pelo seu trabalho, você então oferece os produtos que você tem. O que eu quero dizer é que o marketing hoje, lá do Viva Real, do Zap Imóveis e dos outros sites, é suficiente. Se eu captei um imóvel e coloquei lá para vender, se o cliente está interessado, ele vai ligar para você. Você não precisa ter um site que anuncia imóvel. Isso não faz sentido. Você tem que ter um site que forneça conteúdo de qualidade. É isso, Marcel. Trocando em miúdos, blog, né? Sim, um blog faz exatamente. esse trabalho maravilhosamente bem. Bom, vamos continuar com as perguntas. Eu selecionei 9 perguntas, tá? Eu quero lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que a gente seleciona algumas perguntas para o Pantoja responder ao vivo. Mas quando acabar a transmissão, Pantoja, e é um pedido que eu faço a você, que eu ainda nem avisei você, é uma regra do programa, né, que vai ser estabelecida a cada programa. Ele vai responder as perguntas aqui, que foram selecionadas, mas depois ele vai lá nos comentários e vai responder uma a uma, tá, Pantoja? Tem muitas perguntas lá, então é um pedido que eu lhe faço, depois vá lá, curta, interaja, você pode até responder essas perguntas que já foram feitas aqui, e vai gerar muita interação lá. Então você que postou sua pergunta, não se preocupe, que o Pantoja depois, né, é uma tarefa dele, ele ir lá e dialogar com cada uma das perguntas que foram feitas lá. Tá bom, Pantoja? É o pedido que eu faço para você. A Lia Bad pergunta o seguinte: preciso de estratégia de negócio. Foco muito na ligação e, segundo as pesquisas mostram, 80% das vendas de imóveis são realizadas a partir de uma oferta telefônica. Enfim, mas o problema é que quando a gente marca 10 visitas e só aparece 2 ou 3 pessoas. O que eu estou fazendo de errado? E para começar, e como é que eu posso fazer para começar a anunciar meu trabalho na internet? Qual é o melhor caminho? É a pergunta que eu também recebo todos os dias no meu e-mail. Oi. Pessoal, olha só, primeira coisa, eu sou desde 2011, eu sou 100% contra tenda, telemarketing,
panfleto e assim por diante, né? Eu nunca gostei disso, nunca acreditei nisso. Todas as imobiliárias de lançamento usam essa forma. O que eles fazem? Eles têm 500 corretores, aí eles mandam o corretor ligar para a cidade inteira, enchendo o saco dos clientes, e aí um dos corretores faz uma venda. E aí esse corretor que faz uma venda, ele vai lá e coloca como corretor do dia, o corretor de sucesso, como se aquilo fosse, né, um bom caminho. Isso não é um bom caminho. Na verdade, um dos corretores deu sorte. Ele ligou para 1 milhão de pessoas e uma dessas pessoas comprou. É uma venda por probabilidade. A gente não pode trabalhar com probabilidade. A gente tem que trabalhar com resultado. Então você não pode vender com ligação. A venda é feita com relacionamento. A gente está vendendo um produto de 500 mil, de 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. A gente não está vendendo pipoca pela internet. São coisas completamente diferentes. Como eu falei para vocês, o funil de vendas é uma ferramenta para encontrar um cliente e então ter relacionamento com o cliente. Então, assim, eu posso chegar agora, pegar o telefone e ligar para 20 pessoas e vender um imóvel? Eu posso. Eu posso pegar o telefone e ligar para 20 pessoas e vender 5 imóveis? Posso. Significa que ligar para alguém é uma boa ideia? Não significa. Significa que eu estou com sorte. Então, eu não acredito nisso. Não recomendo. Eu acredito que você tem que se encontrar com o seu cliente. Tem que se relacionar com ele. E é por isso que você marca 10 visitas e só 2 pessoas aparecem. Porque é um relacionamento muito frio. Você não conhece esse cliente, você não tem relacionamento com ele. Como é que ele vai comprar com você? Para ele tanto faz, às vezes fica ligando. Vamos colocar na situação contrária. Né? Eu toda semana me liga aquela operadora Claro. Me liga toda semana várias vezes, me torrando a paciência. Aí às vezes o cara me liga e fala, vou te dar um celular de graça. Aí eu falo, meu amigo, tá tão chato, vocês me ligam tanto, aí eu vou aí buscar o celular. Ou seja, eu não quero buscar celular, eu não quero a Claro. Eu simplesmente falo uma mentira para que alguém acredite em mim. Então essa venda aí, esses 10 clientes, a maioria, sabe, as pessoas estão sendo induzidas a responder para você. Eles não estão nem interessados em comprar um imóvel. Então você tem que ter relacionamento. E você tem que filtrar isso. Não adianta você ligar para alguém e oferecer alguma coisa. Você tem que falar, olha, vamos marcar, vamos agendar aqui no meu escritório uma visita. E aí você vai descobrir se quer ou não quer comprar imóvel. Então primeiro você tem que identificar o seu cliente e parar de perder tempo com cliente frio. É isso, Marcel. Beleza, 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 beleza. As perguntas que foram selecionadas aqui para serem respondidas ao vivo, elas foram finalizadas. Eu quero lhe dar parabéns, Pantoja. Você arrebentou, não foi à toa que você foi convidado para participar do primeiro programa. Eu já conheço a competência, sei que você é muito bom, não ia deixar nenhuma pergunta sem resposta, mas ainda tem lá umas 40, viu? Algumas são repetitivas, outras falam de caixa econômica de novo, outras falam de prospecção de lead de novo, então, mas é o pedido que eu faço para você, vá lá, tá, por favor, e pelo menos dá um oi para a galera, responde lá, interage, vai ser até bom para você divulgar o I9 e mostrar que através do I9 é uma forma diferente, né, de você, diferente entre aspas, né, que isso já existe há muito tempo, mas para o corretor de imóveis ainda é uma coisa muito diferente, muito nova, não é à toa que o nome do curso é Inova, justamente para o corretor de imóveis fazer algo diferente para buscar resultados diferentes, porque do jeito que está agora, depois de tudo que você falou, do mercado em crise, toda a crise que está estabelecida, de que o relacionamento é fundamental, que o cliente de alto padrão agora está pegando a rebarba, tudo isso que você colocou, ele vai ter que se diferenciar. E não é só um funil de vendas, como você falou, que vai fazer isso. É o funil de vendas ou vários funis de vendas que vão ser construídos até achar um que funcione. Né? Na minha opinião, acho que a pegada é essa. Tá? Eu quero fazer o sorteio agora. Né?
Eu falei para você ficar com a gente até o final, nós estamos aqui com um pouco mais de 100 pessoas assistindo, que ficaram até o final. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Eu quero pedir desculpas porque, infelizmente, a minha internet, sou eu que estou gerando a transmissão, a minha internet deixou muito a desejar. Da próxima vez, talvez eu nem faça aqui em casa, eu faça em outro lugar para poder melhorar a qualidade. Mas, enfim, a gente só aprende fazendo. A gente não aprende lendo o livro e achando que é aquilo. Então, fica o aprendizado, eu peço desculpas, numa próxima entrevista essa qualidade vai melhorar, eu prometo a vocês, e se Deus quiser vai aparecer o vídeo de todo mundo, o áudio de todo mundo legal. Infelizmente eu tive que tirar vídeo, meu vídeo, tirar vídeo do Rony, o vídeo do Denis fica saindo o tempo todo para poder ter uma qualidade na transmissão do Pantoja, mas o que importa é que o homem da noite conseguiu dar o recado. E a gente ficou aparecendo aqui na fotinha, é melhor que na fotinha a gente é mais bonitinho, né? Então, eu fiz o sorteio aqui, enquanto você estava falando, tá? E o sorteado da noite, diga aí o que ele vai ganhar, Pantoja. Aí eu quero lhe dar 10 minutos para você falar sobre o que esse cara vai ganhar. Ele vai ganhar um acesso do Inove, certo? Que a gente falou isso na transmissão toda, e não é nenhuma surpresa, mas eu disse, não, cara, Roberto, vamos fazer o seguinte, cara, a gente vai falar de funil de venda, a gente vai falar do Inove, mas vamos sortear, cara, um curso, já teve 5, 6 pessoas que compraram e adquiriram o Inove, mas vamos sortear uma? Eu disse, vamos sortear. Então, eu quero primeiro que você diga o que esse sorteado vai ganhar ao adquirir ao adquirir o Inove através desse sorteio. O que vai ter lá dentro para ele poder melhorar a performance dele como corretor? Então, Marcel, o que ele vai ter lá dentro vai ser todo o processo de funil de vendas, inteirinho, e para que ele seja feito de maneira mais automática, de maneira mais fácil, né, para aquele corretor, né, que não sabe programar, que não sabe, né, tem todos, né, existe todo um processo, que é você comprar domínio, você instalar o blog em WordPress, existe todo um processo mais complicado e mais complexo. E o Inova, o que ele faz? Ele facilita esse processo para você, para que você consiga fazer um funil de vendas de maneira automática, de maneira mais fácil, sem precisar ter tanto conteúdo, né, tanto conhecimento para conseguir fazer ele. Porque eu sei que hoje, né, o pessoal que é corretor de imóveis, ele já tem que se preocupar tanto com a própria carreira, que ele tem que tentar automatizar, né, e facilitar a vida dele. Agora, a dica que eu deixo aqui, que além de você ter o seu funil de vendas automático, que você se torne especialista nisso. Hoje é importantíssimo ser especialista em marketing online. Qualquer profissional, em qualquer área, tem obrigação de saber marketing online. Todo profissional liberal, todo mundo que trabalha, né, todo mundo que paga suas contas, que não depende do governo, todas as pessoas precisam aprender marketing online. E o funil de vendas faz isso para você de uma maneira maravilhosa. Eu super recomendo esse curso, do qual eu faço algumas aulas, porque é um curso, né, feito em conjunto com Marcel Viana e com o Diogo Carmona, do Lead Lovers. Então é um curso muito legal, muito interessante, super recomendo. E é exatamente essa tendência de mercado que hoje todo mundo está fazendo. Se você pegar hoje todos esses cursos famosos, de Érico Rocha, Fórmula do Lançamento, como é que é o nome? iJump 3, né? Que é do Conrado Adolfo. Né? Todo mundo fala sobre isso. Todo mundo. E a gente está trazendo essa metodologia para o mercado imobiliário. E vocês têm muito a ganhar, muito, né, a aprender com o Inove, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas respostas. E se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma argumentação diferente, vocês coloquem lá no comentário que eu vou responder. Você fala para mim, olha, Roberto, aqui no meu segmento, ou então aqui na minha cidade, o mercado de lançamento ainda está bombando. A gente sabe que o Brasil está passando por vários momentos, né, do tempo. Enquanto Brasília, São Paulo e Rio começou a ter uma crise no mercado imobiliário, no Nordeste estava bombando. Então a gente sabe que são tempos diferentes no mesmo Brasil. O Brasil é um lugar muito grande, enorme país. Então a gente tem cidades que a crise ainda nem chegou.
né, que ainda vai chegar. E a gente tem cidades que está começando a estabilizar a crise e daqui a algum tempo vai voltar a vender. Então eu entendo que tem segmentos diferentes, certo? Por exemplo, você trabalha na área de lançamento agora e a sua cidadezinha em algum lugar do Brasil ainda está vendendo bem, provavelmente muitas coisas que eu estou falando aqui para você, às vezes ainda não fazem sentido, mas vão fazer muito sentido quando você realmente precisar e quando o seu mercado ficar mais maduro e mais desenvolvido. É isso, Marcelo. Boa, beleza, Roberto, arrebentou. Denis, aliás, Denis ainda não. Sorteado agora. Sorteado foi, eu não posso falar o e-mail dele inteiro, né, porque por uma questão de privacidade, mas eu posso, porque só cadastrou e-mail, não cadastrou o nome, então eu só posso dizer o início do e-mail, antes do arroba, né. Quem foi sorteado foi o JL Alves 21, arroba alguma coisa. Então, repetindo, quem foi sorteado, parabéns para o JL Alves 21. Você vai receber um e-mail daqui a pouco, tá? Ou amanhã, porque quem é responsável pelo envio, o envio do acesso não sou eu, é o Pantoja e a equipe dele. Então, eu vou passar esse e-mail para a equipe do Pantoja, eles vão enviar para você, JL Alves 21, e você vai receber nesse e-mail o seu acesso do Inove. Então faça bom proveito, coloque em prática e depois vem contar para a gente aí os resultados que você obteve utilizando o Inove, que eu boto a minha mão no fogo, é um curso muito bom que mostra uma nova forma de atuar no mercado imobiliário. Então, parabéns, JL Alves 21, você é o sorteado da noite, daqui a 15 dias teremos mais outros sorteados, tá? E se você se cadastrou no programa, assim que terminar essa transmissão, eu vou fazer um disparo com o e-book que eu fiz junto com a Bianca exclusivamente para você, tá? Eu prometi 3 coisas para quem ia se cadastrar. Eu prometi que que você ia receber um e-book, eu prometi que você ia participar do sorteio e eu prometi que você ia receber 4 videoaulas. E ia poder postar sua pergunta. Você já recebeu suas 4 videoaulas, acabou de participar de um sorteio e agora, quando terminar essa transmissão, eu vou mandar um e-book para todo mundo que se cadastrou. Ok, gente? Denis, faça as honras da noite aí pra gente, de finalização. Legal, Marcel, uma verdadeira aula do Pantoja, concordo em basicamente tudo que ele disse, reforçando principalmente a importância das empresas e dos profissionais liberais se aperfeiçoarem no sentido de produzir conteúdo, de desenvolver canais de comunicação mais fortes. Tem uma equação, né, uma frase que está muito em voga, né, nos Estados Unidos, nos grandes mercados, que é every company equal a media company, né? Ou seja, toda empresa é uma empresa de comunicação, ou seja, cada vez mais as empresas vão ter que postar conteúdo que seja relevante, que agregue valor à vida das pessoas, que naturalmente haverá uma seleção natural e que vá culminar com uma venda lá na frente. A propaganda tradicional, o marketing de interrupção, claramente já está com os dias contados, né? Basta ver a quantidade de anúncios que já diminuiu nas mídias tradicionais, né, em TV, jornal, em rádio. Não estou dizendo que elas vão acabar, nada disso. Acho que são mídias complementares e que elas vão ficar assim cada vez mais fortes. O uso é que está mudando. Tá? E as empresas que querem fortalecer o elo com o seu consumidor, querem ser notabilizadas, querem continuar, né, querem ser perenes, elas vão ter que investir muito em conteúdo, em valor para o seu cliente. Parabéns, Marcel, pelo programa, né, a primeira edição. Fiquei muito honrado de participar e espero poder participar de outras edições futuramente você vá promover. Muito obrigado, Denis. Eu agradeço, né, pela sua presença. De bate-pronto você aceitou. Volto a repetir, esse programa não existiria se não fosse por você, pela inovação que você trouxe para o mercado, através do Social 175, e serviu de modelo
para estar acontecendo o Imóvel Play hoje, dia 5, que é um dia, para mim, histórico, mais uma vitória, mais um menino nascendo, né, que o Pantoja me encarna, que eu tenho muito filho, então esse daí é mais um filho, né, que está nascendo, e volto a reiterar para todo mundo que está assistindo para a gente, tivemos problemas, eu, na verdade, tive problemas, minha internet está muito oscilante, mas na medida do possível, conseguimos dar o recado, eu com a minha fotinha, o Denis aí intermitente, mas o Pantoja foi lá e arrebentou, deu conta do recado, e o pessoal aqui está dando feedback que foi bem legal, o pessoal elogiando aqui, entrando em contato pelo WhatsApp aqui comigo, que foi bem legal a interação das perguntas, então a gente acertou nesse sentido, vamos focar muito nisso, responder mesmo o pessoal, botar o pessoal mesmo para interagir com o entrevistado, para a gente não ficar aqui naquela patotinha e o pessoal não entendendo nada, tem que responder as perguntas dele, tá? Daqui a pouco o Pantoja vai lá, ou então amanhã, com calma, o Pantoja vai sentar e vai responder essas perguntas, lembrando novamente que ao final dessa transmissão eu estarei enviando para todos os cadastrados o e-book para vocês fazerem o download. Lembrando que eu vou mandar um link para vocês, que vocês vão entrar numa página onde o e-book vai estar hospedado. E aí vai ter um botão lá em cima, que é o botão do Google Drive, que é uma seta para baixo, que você clicando ele vai fazer o download para dentro do seu computador. Então você vai receber o e-book hospedado, aperta lá na seta para baixo para fazer o download, e-book de dentro do seu computador. O e-book vai esclarecer muito sobre funil de vendas, viu? Que o Pantoja já falou, porque é um guia essencial de e-mail marketing. E hoje, funil de vendas sem e-mail marketing, eu não consigo enxergar. Então, se você pegar o i9 e pegar esse e-book e botar em prática, eu lhe garanto que você vai, como diz o pessoal lá na minha terra natal, vai fazer ferida no mercado imobiliário. Ok, gente? Eu quero agradecer, dar boa noite para você e nos vemos daqui a 15 dias. Você que está cadastrado vai receber o alerta no seu e-mail, e eu já posso adiantar que o próximo entrevistado vai ser um cara que eu gosto muito, um grande amigo meu, que é o Flávio Castro, tá? O Flávio Castro, se ele não bateu, essa semana ele bate a bagatela de 1 milhão de visualizações no YouTube, simplesmente com imóveis decorados. Ou seja, ele é o cara do YouTube, e eu não falo só a nível de Ceará, tá? Eu falo a nível de Brasil. Não conheço até hoje, não conheci um corretor até hoje que atua tão bem no YouTube quanto o Flávio Castro, e o cara mora a 1 quilômetro da minha casa, né? Então eu sou um felizardo de estar entrevistando o Flávio. Então a próxima entrevista vai ser com o Flávio Castro, onde o tema da entrevista vai ser o seguinte: como vender imóveis no YouTube. E ele vai mostrar para você a história dele, que vem de uns 3 anos para cá, e hoje o cara tem quase 1.000 imóveis upados no YouTube. O cara investe em equipamento, drone, o cara investiu muito. Tem lente, tem máquina, estabilizador, LED, o cara edita muito bem e ele vem trazer toda essa experiência para dividir aqui com a gente. Ou seja, próxima entrevista no Imóvel Play, como vender imóveis no YouTube, onde o Flávio Castro vai mostrar para vocês como é que se vende através do YouTube. Gente, quero agradecer, Pantoja. Grande abraço aí, obrigado. Posso fazer um adendo? Faça. Então, primeiro para dizer para o pessoal que investir, né? Tem que investir em educação, tem que investir em tecnologia e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho uma empresa de drones aqui em Brasília, que a gente utiliza essa empresa de drones para fazer fotos dos imóveis, fazer vídeo dos imóveis. Então, isso é super importante. Outra coisa que tudo demanda tempo, né? Principalmente no mercado imobiliário, é uma venda difícil, uma venda milionária. Então, às vezes você faz uma venda, ela dá o seu salário de 6 meses. Então, calma, tenha calma, porque você, né, plantando, você vai colher no futuro. E a última coisa é dizer que o meu site ali, para vocês me seguirem, que está errado ali, é seucoach.com, para vocês seguirem o meu trabalho. Tá. Então eu vou puxar a orelha, a culpa não é minha, a culpa é da minha designer, tá? Mas a culpa também é minha porque eu deixei passar. Mas a culpa é da Camila. Camila, Camila, você digitou na arte o meu site usado, para amanhã puxar a orelha dela. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu sou uma pessoa que estou sempre sorrindo, sempre alegre,
E hoje, especificamente, eu estou com sinusite. Então, eu não estou tão 100% assim. Então, se eu fiquei em algum momento aí no vídeo, né, com um cara meio triste, é porque eu estou com sinusite. Eu queria agradecer de coração por participar do programa. Foi uma honra, foi um prazer. E que vocês sigam o meu trabalho no seucoach.com. E se tiver alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa, eu estou disponível para poder responder, te ajudar. Eu entendo que tem muitas coisas que eu falo, né, que são duras, porque são a realidade, e as pessoas odeiam ouvir a realidade. Então é muito interessante isso. E que vocês mandem para mim, que eu vou tentar responder tudo o mais rápido possível. Muito obrigado, Marcel. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado, Rony. Obrigado por tudo e uma boa noite para vocês. Obrigado, Marcel. Beleza, galera. Eu reitero, tá? Eu vou consertar isso, viu, Pantoja? Quando eu mandar o e-book, eu vou colocar lá que o site foi errado e é seucoach.com, porque a galera com certeza tentou acessar e não conseguiu. Né? E espero que ele tenha tido a sensibilidade de entender que era seu coach. Mas é isso aí. A gente aprende, como eu disse, a gente aprende fazendo, a gente não aprende lendo livro, né? Só dar o startup. Então, boa noite a todos que assistiram a gente. Boa noite, Denis. Boa noite, Pantoja. Boa noite ao Rony, que já foi, que tinha um compromisso, não pôde ficar até muito tempo, estendido da hora. E nunca se esqueça, gente. Transforme, aprenda, mude e escreva o seu futuro. Um grande abraço. Nos vemos no próximo programa Imóvel Play.